Em nome de Jesus, toma teu lugar e vamos conversar. Vocês estão felizes? Diga amém. Aí tá certo. Meu iPad tá voando as páginas. Aqueles, por favor, desliga meu... Tu é fera, tu já tava ligado, não foi? Que meu iPad tá voando as páginas, esse é novo. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias no livro de Daniel. Enquanto você abre, eu vou cantar só um trecho. Jesus. Calma, gente. Calma, vocês não sabem o que é que eu estou preparando. Vai ser uma revolução. Está pensando que eu sou só do Aliançados? Eu sou do louvor também. Hein, Patrick? Vocês sabem, né? Daniel, pode abrir no capítulo 1. Deixa aberto aí. O tema de hoje, identidade real. Vamos falar sobre identidade. Real não tem a ver, quer dizer, né? Tem até a ver, mas não é aquilo que a gente quer falar aqui. Sobre o que é falso ou verdadeiro. Mas é real de reino. É real de realeza. Então, a sua identidade precisa ser identidade de reino. Por quê? Porque nós vivemos, ou melhor, nós fomos transportados, levados para o reino, através do sacrifício de Jesus. Você pode dizer amém? Ou seja, somos homens e mulheres, jovens e crianças, idosos, todos em um reino do Senhor Jesus, e a nossa identidade precisa ser identidade de reino. Deixa eu ler o texto com vocês, depois eu vou interpretar esse texto, para depois a gente aplicar para a nossa vida hoje. Acompanha aí, Daniel capítulo 1, vamos ler de 1 ao 7, acompanha aí. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, está vendo aqui, está falando de reino também, ó. Veio a Jerusalém e a sitiou. Vou conta de tudo. O Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, um Deus com D minúsculo, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, um Deus com D minúsculo. Estou no verso 3, acompanha aí. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Israel agora não é mais Jacó, né? Jacó deixou de ser um para virar uma nação. A gente aprendeu isso agora no primeiro culto. Aqui já é a nação, os filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos. Olha as características desses jovens. Versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. Tinha um palácio real na Babilônia, vê o nível. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Caldeus era o povo babilônico. Veja que nesse primeiro, até aqui o verso 4 que eu li, já mostra, já dá pra gente uma ideia do que está acontecendo aqui. Pessoas, homens, foram tirados de um reinado e introduzidos em outro reinado. Eles pegaram os melhores rapazes, sábios, inteligentes, pessoas competentes, para fazer o outro reinado avançar. Ou melhor, o outro reino avançar. Vai percebendo. Estou no verso 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. E ao final deste período, passariam a servir o rei.
Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. Verso 7. Vou repetir quem era o nome dos 4, que a gente vai conversar um pouco sobre eles. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, presta atenção nesse detalhe, a saber, olha, ele sai da terra que foi prometida pelo Deus verdadeiro, não o Deus babilônico, e são trazidos para outro reinado. E nessa transição e nessa troca territorial, eles têm o nome trocados. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ou deixar uma palavra já para a tua vida. O teu nome pode até ter trocado no ambiente que você esteve, até no ambiente que você está. Mas se você conhece o Deus verdadeiro, a sua identidade permanece a mesma. Eu acho que quem deu glória já entendeu o que a gente vai conversar aqui. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel, chamou de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. Ponto, vamos parar aqui. Lido o texto, o que era a Babilônia? Que reino representa a Babilônia? Entre muitos aspectos, muitos mesmo, eu vou citar alguns, para você situar onde é que esses 4 homens agora estão hospedados, entregando aquilo que eles têm. A Babilônia era um lugar de exílio, de prisão, de destruição de sonhos, ou seja, o ministro de louvor que ia para a Babilônia deixava de louvar. O pregador que ia para a Babilônia deixava de pregar. A ministra do infantil, quando ia para a Babilônia, deixava de ministrar. O diácono que foi para a Babilônia deixou de servir. Ou seja, a Babilônia é um lugar para acabar com os sonhos que o Deus verdadeiro colocou no povo escolhido dele. Então a Babilônia é construída também para que esse povo fosse aniquilado, aprisionado e não tivesse nenhuma oportunidade de continuar a fazer aquilo que o Deus verdadeiro chamou. O texto que eu li vai dizer que eles tinham que ser preparados durante 3 anos, 3 anos sendo doutrinados pelos deuses falsos da Babilônia, era suficiente para desvirtuar qualquer homem, qualquer mulher que não andassem na presença do Deus verdadeiro. Outra chave que eu quero que você entenda: não importa o tempo da tua prisão, se você foi gerado no reino correto, eu tenho 2 coisas para te dizer: você vai resistir e você vai vencer. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o tempo que eu estou preso. Calma. O tempo que você pensa não é o tempo que Deus determinou. O que Ele quer que eu e você entendamos é que é necessário resistir onde você está. De repente não é o lugar que você não queria estar. Não é, necessariamente não é. Mas aquele que construiu algo em você, te deu ferramentas, te deu condições, ampliou a tua visão, te deu sustentação para você resistir 1, 2, 3 anos, ver o banquete do rei e não fazer com que os seus olhos saltem por isso. Calma, que a Babilônia pode até chegar, mas não é o lugar onde você vai se prostrar. A Babilônia é um cenário onde a tentativa
diária é apagar o relacionamento, porque tudo é baseado no relacionamento. Eu li 4 nomes aqui. Você acha que você conhece os 4? Todo mundo aqui já leu, já viu milhares de pregações sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E todos os 4 têm algo em comum. Eles tinham intimidade. Então, uma das maiores entregas de força da Babilônia era fazer com que esses homens perdessem a intimidade deles com o Deus verdadeiro. Porque se eles eram inteligentes, prósperos, eles não iriam obedecer às ordens e nem aquilo que os deuses da Babilônia iriam impor sobre eles. Por isso, foi dado a eles um tempo para reconstruir a identidade deles. O tema da mensagem é identidade real, é de realeza, é de reino, é uma identidade construída na intimidade. E quando a identidade minha e sua é construída na intimidade com Deus, pode levantar a Babilônia que se levantar. Você pode até entrar e nós iremos entrar. Babilônia nada mais é do que o mundo aí fora. Babilônia nada mais é do que a faculdade. Babilônia nada mais é do que o trabalho. É uma terra que atrai você para tentar destruir a sua intimidade com Deus. Pessoas têm características babilônicas. Lugares, entre outras coisas. E eu e você não estamos livres desse relacionamento com essas pessoas, com esses lugares, com essas ideias. Não. Está no bojo do que Jesus falou em João, que no mundo teríamos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. No mundo teríamos aflições. A Babilônia era um lugar de aflição. Quem estava na Babilônia preso, sem conseguir realizar aquilo para que foi chamado, imagina você não conseguir colocar em prática aquilo que queima no teu coração. E você tentando escapar e não consegue. Era o sonho dos reis, dos deuses babilônicos, acabar com a intimidade desses homens com Deus. Mas eu vou repetir até acabar essa mensagem. Quando a intimidade com Deus ela é feita de forma real, pode levantar a Babilônia que for, meu irmão. Você vai fazer o rei se curvar diante do Deus verdadeiro. Esse é o propósito. Não é você ser conhecido dentro da Babilônia, não. Porque a Babilônia não é o seu lugar. É você dizer que existe um Deus que permitiu que você chegasse lá, mas existe um Deus que fez você resistir diante das leis da Babilônia. É fazer o rei babilônico olhar para você e dizer: que Deus é esse? É sobre isso. Vê o que aqui tem na Babilônia, para tu entender o contexto. Daniel significa Deus é meu juiz. Mas o nome de Daniel, a tentativa de mudar a identidade de Daniel, assim, olha para cá, assim como o mundo tenta mudar a minha e a tua identidade. Daniel quer dizer, Deus é meu juiz. Mas o nome dele foi trocado para Beltesazar. Marduk, uma das principais divindades babilônicas. Começaram a mudar, tentar inscrever nesses 4 homens uma nova identidade. Ananias, Deus foi gracioso comigo. Mudaram o nome deles para Sadraque, servo do Deus Sim, do Deus Sol. Misael, quem é como Deus? Mudaram o nome de Misael para Mesaque, aquele que pertence a Deus, a Sechá. Uma papafiga lá na Babilônia. Azarias, Deus é minha força, minha fortaleza. Eram homens versados na intimidade, construídos no altar verdadeiro. Eram homens de adoração. Eram homens que se inclinavam apenas para o Deus de Abraão, de Isaac, e agora não mais de Jacó, agora de Israel.
esses homens tinham experiências com Deus. Está vendo como é importante ter experiência com Deus? Porque na hora que a porta da Babilônia se abrir, e não tiver nenhum escape para você, e você tiver que entrar, tenha certeza que você vai entrar, mas vai sair, porque você não entra sozinho. Quem te garante isso? É a tua intimidade com Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estão aqui registrados. Para quê? Para que essa palavra encontrasse o meu coração e o teu hoje, fosse aplicada na nossa vida hoje. Azarias, Deus é minha força, minha fortaleza. Trocaram o nome dele para Abednego. Vê que nome? Servo de Nego. Era outro papafigo da Babilônia. A Babilônia vai tentar mudar a tua identidade real. Você acha que isso é brincadeira? Não é, é muito sério. Vai tentar aprisionar a sua mente, o seu coração, o seu espírito, para desconstruir a sua vida de intimidade com Deus. Mas eis que as Escrituras entregam para mim e para você hoje, no ano de 2024, tanto tempo depois, a partir da história da vida desses 4 homens, que experimentaram o Deus verdadeiro, foram construídos, erguidos nesse Deus, mas foram levados cativos para um lugar de sofrimento, um lugar de aniquilar destinos, aniquilar propósitos. Essa era a tentativa da Babilônia. E olha que a Babilônia também era um reino, mas é um reino de engano. Nós hoje vivemos uma atmosfera no mundo que todos os dias tenta nos apresentar o reino do engano. Nas crianças, nos adolescentes, nos idosos, em todo o lugar é nos oferecido o reino do engano. Vou repetir de novo, para quê? Para acabar com a tua intimidade com Deus, porque sem a tua intimidade com Deus, eu e você não resistiremos. Isso é fato. Aqueles que estão diante dos pés de Jesus, fortalecendo-se todos os dias, as lutas vão vir sempre, mas resistem. Isso é fato, irmão. Isso é fato. Isso é conhecido, isso é visto. Aqueles que se distanciam do reino verdadeiro estão à mercê dos ataques do inimigo e não suportam as investidas do diabo. E isso também é fato. Preferem se curvar diante das oferendas e das ofertas da Babilônia. Por quê, pastor? Porque eles se esqueceram do primeiro amor. Porque esses 4 homens foram chamados para serem grandes na Babilônia. Mas se o ser grande na Babilônia é deixar para trás o Deus verdadeiro, é melhor ser pequeno e agradar aquele que construiu o universo. Tem conexão ou não tem com o mundo? Teve agora aqui no Brasil, eu esqueci o nome, uma premiação para os melhores pastores, viu, pastor Leandro? Os melhores cantores, eu dei meu nome, mas não entrei nem na lista dos 10. Os melhores pregadores, os melhores cantores, os melhores não sei o quê. Era uma ruma de crente, tudo bonito, com colar de ouro, com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê. Gerando salvação, né? Gerando ostentação, eu acho que foi esse o nome. Pastor Cássio pregou aqui, eu acho que domingo passado, sobre Naamã. E quando Naamã mergulha, 7 vezes é curado, ele agradece. Aí ele quer entregar toda a riqueza que ele trouxe para Eliseu. Eliseu disse: eu não quero nada, pode ir embora, porque aquilo que eu recebi de Deus eu estou te dando de graça. Eu não estou te curando e estou dizendo pula ali e mergulha 7 vezes na minha força, e nem no meu nome não, é na força do Deus de Israel. Ele mandou Naamã dizer: olha Naamã, vai lá e diz a ele, a esse cabra aí, que ainda existe profeta em Israel.
O profeta aquele nem saiu de casa para receber Naamã. Imagina para receber um troféu. Imagina Eliseu vendo tudo isso. Meu Deus, eles não entenderam nada. Parece ser a Babilônia. Parece que eles esqueceram o que é agradar o coração do Deus verdadeiro. Foi só um parênteses. Vai para o capítulo 3, em nome de Jesus. No capítulo 3 ainda de Daniel, a partir do verso... Vamos ler o verso 12. Vamos entender um pouco sobre esses homens. O verso 12 diz assim, ó. Há uns homens judeus, tá vendo? Eles tinham identidade. Eles tinham identidade. A tua identidade revela quem você é, meu irmão. De repente você não é eloquente, de repente você é tímido diante das pessoas, mas a sua identidade, a sua forma de agir, revela o Deus que você serve. A tua entrada, a tua saída revela o Deus que você serve. As palavras, o teu Instagram revela o Deus que você serve. É o tempo digital da tecnologia. A tecnologia tem que dizer o Deus que você serve. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores, olha, da província da Babilônia. Era tudo manda-chuva. Sadraque, Mesaque e Abednego. Tudo com o nome trocado. Esses homens, aqui ele nem citou Daniel. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor. Do Senhor com S maiúsculo. Do Senhor, rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei. Veja como eles eram conhecidos na Babilônia. Na Babilônia não tinha saída não, meu irmão. Na Babilônia era adorar ou adorar, se prostrar ou se prostrar. Mas esses homens eram reconhecidos, mesmo sendo administradores, como aqueles que não se dobravam ao rei Nabucodonosor e nem a nenhum deus da Babilônia. Essa era a identidade preservada que tinha neles. Essa identidade preservada, Igreja Cristotema, é que eu e você precisamos ter todo santo dia. Porque a porta da Babilônia vai ser aberta todo dia para mim e para você. E ao entrar, quem está lá vai dizer, esse aí que entrou, não se prostrou, rei. Não adorou, rei. E o que é que eu vou fazer com ele? Eu não sei, é só tentar. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, rei. Não prestam culto aos deuses do rei, olha para aí. Nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Todo mundo sabe na história que Nabucodonosor levanta uma estátua linda, magnífica. Era para quem realmente queria ostentar. Se fosse do tempo de hoje, esses pastores daí iam brigar para poder tirar uma selfie na estátua de Nabucodonosor. Né? Mas a gente repreende isso e a gente ora, a gente crê que isso vai mudar. E enquanto a gente tiver aqui fôlego para pregar, a gente vai falar do amor verdadeiro e da palavra verdadeira que transforma. Então esse povo não adorava. Tinha uma identidade preservada. Esse exemplo que eu trouxe é um exemplo mais clássico. Porque a minha casa e a sua casa é alvo da Babilônia. É alvo todos os dias, meus irmãos. Para que a gente não suporte. Para que a gente desista. Para que a gente não avance. Para que a gente não frutifique. Porque a gente é bombardeado de um evangelho muito simplista. Muito romantizado, mas estão esquecendo, mas aqui não, de entregar o evangelho da cruz, que é o evangelho do sacrifício, que é o evangelho que nos ensina que a gente tem que renunciar a muita coisa, que é o evangelho que Jesus fala que para segui-lo é preciso negar a si mesmo.
você está pronto e está pronta para negar a si mesmo, destruir o seu ego, aniquilar os seus desejos e vontades que não agradam ao Senhor. Não estou dizendo que você não tem que ter desejos e vontades de sonhar, não, mas se não estiver agradando ao Senhor, deixe para lá. E Jesus está me dizendo: tome a sua cruz e siga-me. Mas a maioria querem tomar a coroa e seguir e reinar, no lugar de seguir com a cruz. Só ganha coroa quem primeiro carrega a cruz. Há o que vencer. Está em Apocalipse. Há o que vencer. Sentará comigo ao meu lado, como eu estou sentado ao lado do meu Pai. Isso é maravilhoso. Isso é uma promessa. Há o que vencer. E olhe, Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel ainda não eram contemporâneos de Jesus, mas eram homens que acreditavam nas promessas dos profetas messiânicos, e acreditavam que há de vir alguém que esmagará a cabeça da serpente. Eles tinham uma intimidade, igreja, invejável. Eu creio, irmão, que eles sentiam o cheiro de Deus. Capítulo 3, verso 22. Mas porque o rei exigia urgência, olha o que aconteceu. E a fornalha estava superaquecida. Você entende, né? Eu estou pregando aqui. Eles não se permitiram fazer um transplante de identidade. Sadraque, Mesaque e Abdenego, mesmo com os nomes trocados, e eles faziam questão de chamá-lo de Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas dentro nada foi mudado. Mas dentro nada foi mudado. Ananias, Misael e Azarias continuaram do mesmo jeito. Mas era necessário a Babilônia conhecer o motivo de tanta resistência. Porque não adianta só passar pela Babilônia, é preciso dizer o porquê você está lá. Eu não quero apenas entrar na minha faculdade, eu quero dizer no final do curso o porquê eu estava lá. Não saia do lugar onde você está sem antes dizer o porquê você está lá. Deixa o povo conhecer a tua identidade real. A tua identidade real vai fazer um reboliço santo no lugar onde você está. Você crê nisso? Eu não sei, meu irmão, o tamanho da afronta, mas eu sei o tamanho do Deus que eu e você servimos, do tamanho do Deus que trouxe você aqui para adorá-lo. E o texto vai dizer: mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida. Não bastava estar aquecida, era para ser superaquecida, era para estar no plantão. Vai acontecer um massacre aqui na Babilônia. Superaquece a fornalha, porque o negócio vai ser diferente. As chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. Até os homens que jogaram morreram tão quente que estava. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados. Olha o detalhe. O autor dá o detalhe. Amarrados dentro da fornalha. Era para ser algo espetacular. Verso 24. Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa. Imagina o cenário. Vê se não tem a ver com a minha e a tua vida. Porque a fornalha não é algo surreal.
Não, 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 hoje ninguém vai abrir uma fornalha. E olhe lá, se em outros países não tem perseguição com os cristãos, e tem. Mas aqui ainda não chegou nesse nível, pelo menos eu não sei. Porque a fornalha é o diagnóstico que você recebeu. Mas a fornalha superaquecida é quando você está a um fio do divórcio. Mas a fornalha superaquecida é quando você olha para dentro da sua casa e você não vê perspectiva nenhuma. A fornalha superaquecida é quando os seus filhos estão entregues às drogas. Mas a fornalha superaquecida, ela vai estar ali todos os dias. Assim como a sua identidade real precisa estar todos os dias alicerçadas com intimidade com o Deus verdadeiro. Para que você esteja apto, pastor, eu tenho que estar apto a entrar na fornalha, sim. Porque aqueles que estão de fora vão ver o que vai acontecer. E quem vai ter que ver é o rei. Porque o rei é quem decide para onde a nação vai. Olha o que o texto diz, vê o detalhe. Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3? Quem perguntou foi o rei. O rei viu. Porque o rei é quem determina o que é que vai acontecer com a nação. Não é simples, é intencionalidade pura. Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel não foram para a Babilônia em vão. Não, eu e você não entramos na fornalha em vão. Não. Está aqui, ó. Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Olha para aí, amarrados no fogo. Apenas o rei viu. O rei é o guia, irmãos. O rei é o guia da nação. Aquilo que o rei estava vendo agora iria transformar o entendimento dele. Ou ele aniquilava de vez, de outra forma, ou ele teria que se render aos pés do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele chamou até o final. Calma. Tem gente que acha que você morreu, porque ainda não conhece o Deus que te dá a vida. De repente você está cambaleando, mas é porque ainda eles não conhecem o Deus que está fazendo você resistir. Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Estava tudo no script. 3 homens, judeus, não se prostraram, não quiseram trocar de identidade, não, se curvaram diante dos prazeres da Babilônia, diante do luxo da Babilônia, diante dos cargos da Babilônia, não se curvaram nem ao rei e nem aos deuses, foram para a fornalha. 3: Ananias, Misael e Azarias. Mas o rei disse, verso 25, isso é muito lindo, isso é muito forte. Era para ser criada uma atmosfera para a gente dar um glória e tal, bem pentecostal, ao ponto de a gente dar um giro aqui e tal, mas não. Vê que eu vou ler bem devagar para você entender, porque você precisa ilustrar e entender o que está acontecendo, trazer para a tua realidade, aplicar para a sua vida. Aplica, traz o teu sofrimento, a tua fornalha, a tua Babilônia, entenda onde você está. Agora lembra que você não está negligenciando a sua intimidade com Deus, e não é religiosidade, é dependência, é temor, é alegria em servi-lo e andar com Ele e ouvir a voz dEle, em mudar a roda quando Ele mandar você mudar. É sobre isso. Mas o rei disse: eu, rei, porém, estou vendo 4 homens. Eu vou ler de novo, porque tu estava aí dando, tu estava pensando na tua Babilônia, eu sei disso. Porque eu estou pensando na minha. Estou pensando na minha. Mas o Deus
que eu tenho intimidade, do qual eu sinto o cheiro, o Deus que me faz chorar quando ninguém vê, o Deus que me faz arrepiar quando ninguém vê e não é frio, é o Deus que o rei da Babilônia está vendo. Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos. Quem disse que a Babilônia tem poder de prender você? Você pode até entrar, e aqueles que estão desejando te verem presos, arruinados, vão ter que ver, além de você, mais um, e solto. Porque o Deus verdadeiro, aquele que eu e você adoramos, não é um Deus de prisão, é um Deus de liberdade. Que coisa linda. Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos. Olha que lindo, pensa, fecha os olhos, irmão, pensa. Andando no meio do fogo. Ei, ele está dizendo que aqueles 4, ou melhor, que os 3 que entraram na fornalha superaquecida, eu não sei o tamanho do teu problema, porque no vale dos ossos secos, os ossos estavam sequíssimos, mas mesmo assim, o Espírito deu vida, e na fornalha que entrou 3 presos, agora estão 4 soltos, andando pelo problema. Se foi aqui que me prendeu, eu estou andando solto, mas eu não ando só, porque aquele que permitiu vai com você, aquele que permitiu a fornalha abrir para você entrar, está pronto, preparado. Não há crise no céu, não há férias no céu, há um Deus pronto. Há um Deus preparado para entrar na fornalha, soltar a minha e as tuas mãos e fazer a gente andar em meio à situação difícil. Em meio à fornalha superaquecida, eu e você viramos notícia na Babilônia. Eu e você viramos manchete no jornal da Babilônia. Ei, menino, tu viu a manchete de hoje? Entraram 3 presos porque não se prostraram a Nabucodonosor. Mas o próprio rei, para não dizer que foi fake news, disse: eu coloquei 3 e amarrado, agora eu estou vendo 4 soltos e ainda estão andando em meio à situação de morte. Ah, meu irmão, deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Parece que tem 2 horas. Glória. Eu estou no 24, sei lá onde eu estou. Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Andando no meio do fogo. Só nesse trecho podia dar 2 horas de pregação. Qual é o fogo que você está? Qual é o lugar onde estão tentando paralisar você? Que segurança, que intimidade era essa que esses 3 meninos tinham, que não se prostraram diante de uma fornalha que matou os homens que jogaram? Que intimidade é essa, meu irmão? Você consegue mensurar? Se eu tiver 10% dessa intimidade, para mim já está bom. Porque tem vezes que a gente tem medo, a gente corre, mas a palavra do Senhor, ela vem para nos trazer a realidade, para dizer: calma, pode estar superaquecida, mas eu estarei lá. Da mesma forma que ela é super, Deus é super. O verso 26 diz: ai, meu Deus, ou melhor, ainda no 25. Eu, porém, estou vendo 4 homens, meu Deus. Quatro homens foram vistos, eu sei, andando no meio do fogo. Olha o detalhe que o rei viu. O rei precisava entender. O rei Nabucodonosor, irmãos, porque ele foi o único que viu. Ou pelo menos foi o único, o primeiro a ver e sinalizou para os outros. Começaram a enxergar e entender.
Mas ele precisou entender os detalhes do que estava acontecendo. Não foi simplesmente uma visão, tinha detalhe. E ficou registrado. Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. Diga amém. Está com medo de quê? Isso é para você. Eu estou aplicando a palavra. Você não vai sofrer nenhum dano. É para quem crê. É para quem crê que existe uma fornalha, mas que eu e você iremos entrar se for necessário, mas não iremos sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus, dos deuses. Ele fala do Deus com D minúsculo. Ele tinha uma ideia de como eram os deuses. Ou seja, era algo maravilhoso. Aquilo que Nabucodonosor entendia como ser os deuses dele, que não foram capazes de fazer Sadraque, Mesaque e Abdenego dobrar diante deles. Agora está vendo um homem semelhante a um filho de Deus, andando no fogo junto com os 3. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou. Isso aqui a gente entende que os nossos inimigos, e calma, o teu inimigo necessariamente não é uma pessoa. O teu inimigo maior é a vontade de se afastar desse Deus. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo. Ele reconheceu 2 coisas aqui. Vê como a palavra de Deus é simples. Onde eu e você estivermos, ninguém precisa saber o que é que a gente tem. Ninguém precisa saber quanto você tem na sua conta. Ninguém precisa saber qual é o valor do seu carro, da sua bicicleta, não. As pessoas precisam saber 2 coisas. A primeira, que você é servo. E a segunda, servo de quem? Do Deus Altíssimo. A fornalha revelou quem foi capturado de Israel. Quando a Babilônia captura um verdadeiro crente, ela vai pagar o preço. A notícia vai selar, para que aquele que é maior reconheça quem é o Deus que te fez resistir. Não é para que ele morra, é para que ele reconheça e se curve ao Deus verdadeiro. Se não for para isso, não adianta a gente dizer que serve a esse Deus. Não é sobre quem é melhor ou quem é maior. É sobre dizer, o Deus que fez eu resisti à fornalha é o mesmo Deus que pode fazer você também mudar. Vem conhecer. É sobre isso, irmão. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Ele chama 2 vezes: venham para fora, venham cá. Olha o desespero dele. Ele estava maravilhado. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego, vocês entendem que esses nomes são nomes que foram queimados no fogo. Esses nomes ficaram registrados aqui para dizer que a Babilônia não conseguiu mudar a identidade desses 3, desses 4. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder. Meu Deus.
algum sobre o corpo desses homens. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Eles trouxeram os peritos, a auditoria babilônica. Vê se esses caras de repente não são mágicos. Nada. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Você está entendendo? Que por maior que seja a dificuldade, quando Deus é convidado para entrar com você, nada sai do controle dele. O autor, Daniel, ele está dizendo detalhe por detalhe do que aconteceu. Nada alterou a fisiologia dos três. E agora eles estavam começando a conhecer quem eram os três por dentro. Porque por fora eles viram que nada aconteceu. Tem gente olhando para mim e para você, sabe da Babilônia, sabe da fornalha e diz: o que é que ele tem, o que é que ela tem, que parece que nada está acontecendo. Mas se parar para conversar com a gente vai dizer: todo dia que eu entro na Babilônia eu saio, porque eu entro sozinho, mas eu saio com alguém. Aquele que entrou com Mesaque, o Sadraque, Abdenego, também entra comigo, também entra com você. Não há nem cheiro de fumaça no meu cabelo e nem no seu, nenhuma mancha. E isso é construído na intimidade. Estou acabando, viu? Toda vez que eu digo isso, falta meia hora. Mas agora está mesmo. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança. Que coisa linda! Eles saíram intactos. Ai, Jesus. Eles saíram da mesma forma que como eles entram na intimidade. Não mudou nada. Só mudou o cenário. Só mudou o cenário. Mas a adoração continuou. E eles não estavam com cheiro de fumaça. Meu irmão, quando tu frita um ovo em casa, tu fica fedendo. Faz um hambúrguer na tua casa que parece que tem um incêndio. É ou não é? É fumaça, é óleo, que só agoitana para todo lado. Os caras estavam na fornalha superaquecida. Eles não saíram fedendo nem a fumaça. Isso fala muito ao nosso coração. Parece simples, mas é Deus dizendo assim, ó: ninguém tem a capacidade de mexer em você. Meu irmão, isso é muito profundo. Isso é profundo demais. É Deus dizendo: eu conheço você em todos os detalhes e eu protejo você em todos os detalhes. No que você pensa que não vai dar certo, Ele está dizendo: vai dar certo. E Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Vê, eu me estou me arrepiando, mas que confiaram nele. Vê a identidade desses caras. Vê o que Nabucodonosor está dizendo. Imagina o rei da Babilônia tendo que dizer isso. Se ele disse, o rei desse mundo vai dizer também. Sobre mim, sobre você, sobre a minha casa e sobre a tua casa. Vai ter que dizer também. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Meu Deus, que negócio maravilhoso. Nabucodonosor teve que dizer para todo mundo ouvir que ele não era nada aqueles. Nas entrelinhas, Nabucodonosor está dizendo: eu não sirvo para nada, porque existe um Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha.
Está com medo de quê? Resiste mais um pouquinho. Porque o texto está dizendo que ele estava andando. Enquanto o quarto homem andava, Nabucodonosor olhava. Será que ele estava esperando mais um tempinho para ver se ia pegar fogo? Eu não sei qual é o tempo. Mas se Deus está mandando você continuar andando, mesmo na fornalha, continue andando. Porque quando Nabucodonosor percebeu que não tinha mais o que fazer, ele disse: ei menino, sai. Sai, que eu quero ver o que é que está acontecendo. Mas não saíram 4, só saíram 3. Porque aquele que entrou uma vez, vai entrar quantas vezes forem necessárias. Se é em janeiro ele entra, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Quando você precisar, o quarto homem estará lá. Andará com você em meio ao fogo. E aqueles que estão de fora vão ver o que é que está acontecendo ali. Porque eu preciso conhecer o Deus desses meninos. E para finalizar, Daniel capítulo 6. Vou citar Daniel porque está na introdução. Daniel capítulo 6, verso 21. Que livro, né? Que livro maravilhoso. Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. Daniel também, irmãos, não teve a identidade mudada, não se curvou, não deixou de orar, ainda abriu a janela. Eu quero que você veja que eu estou adorando o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Eu vou abrir a janela, porque tem crente que se esconde. Daniel não se escondeu, ele sabia do decreto, mas ele sabia quem era o Deus verdadeiro. E ele continuou orando, e viram ele orando. Aí disse: agora tu vai morrer, tu vai para a cova do leão. Manda. Quem tem intimidade não tem medo nem de cova nem de fornalha. Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus, olha o que Daniel disse: o meu Deus enviou o seu anjo. Ei, Nabucodonosor disse que tinha um anjo dentro da fornalha. O anjo estava trabalhando, viu? Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Se fechou a boca é porque a boca estava aberta. Se a boca estava aberta é porque o leão queria matar, o leão queria comer. O leão não tinha sido alimentado para depois dizer: eita, mas o leão estava dormindo porque tinha comido 3 cabritos. Não, o leão estava de boca aberta. Mas Daniel não precisou fechar a boca do leão. Imagina Daniel apenas andando também na cova. Lembra, no Sadraque, Mesaque, Abednego, meus parceiros, só andaram, eu vou andar também. O anjo vem e disse: calma, aqui você não toca. Tem intimidade, tem identidade. Eu conheço, eu reconheço. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, rei. Então o rei, com muito... Aqui já era outro rei, de outro lugar. Então o rei, com muita alegria, olha, o rei teve alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. O rei Nabucodonosor mandou tirar os meninos da fornalha. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Aqueles que confiam no seu Deus podem ficar de pé em nome de Jesus. A cova não matou Sadraque, não matou Mesaque, não matou Abednego. Esses 3 foram mortos na fornalha, porque Ananias, Misael e Azarias saíram, porque o quarto homem estava lá. Eu não sei qual é a Babilônia que você está, eu não sei. E qual nível a temperatura tem afrontado você, meu irmão. Eu sei que eu vim aqui para te dizer uma coisa: fornalhas virão, covas virão, mas a minha identidade e a sua identidade precisa continuar nele. Identidade real é o reino do Senhor Jesus. Não é o que nós temos por fora,
é o que nós temos por dentro. O tempo, a gravidade vai fazer o meu cabelo cair, ficar branco, eu não sei. De repente, tropeçar, andar mais lento, vai chegar esse tempo. Mas o que a identidade de Deus faz e constrói em mim e em você, até isso é muito forte, irmãos. Até o último dia da minha e da tua vida vai ser a chave que vai fazer com que o Senhor esteja conosco todo dia que a gente precisar. Não há limite para o milagre acontecer, a não ser que você se afaste daquele que tem o milagre. Mas continua, porque o lugar onde você está vai ter que reconhecer quem é o Deus da tua vida, quem é o Deus da tua casa. Não há fornalha, não há cova, não há nada, não há ninguém que seja maior do que o Deus de Abraão e de Isaac.